Um bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao quarto painel de apresentações de soluções para a construção sustentável. Este painel faz parte da programação da primeira Feira de Construção Sustentável, evento fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ, realizado no âmbito do projeto EDOS, Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. Eu me chamo Rayana Bandeira Santana, atualmente eu estou como coordenadora geral de desenvolvimento institucional da Secretaria Nacional de Habitação e serei a responsável por conduzir esse painel. Eu gostaria de agradecer o apoio da CEBIC, da AHK, GOPA, NECTA e demais parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização do evento. Convidamos a todos a baixar o aplicativo Attentify. No aplicativo, você tem acesso à programação completa. Também é possível favoritar as sessões que quiser assistir, além de interagir com os participantes, fazer a avaliação das sessões e visitar o laude virtual dos expositores. Gostaríamos de lembrar os expositores para agendar também as reuniões das rodadas de conexões e negócios, oportunidade para apresentar suas soluções e se conectar com os principais decisores do setor. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo chat do Attentify, que está do lado direito da tela de transmissão, ou no botão chat da palestra do aplicativo. Lembrando que todas as palestras estarão disponíveis a partir de quarta-feira, dia 27, no Attentify por um período de 3 meses. Falando um pouco agora do painel, como vai funcionar a dinâmica. Cada palestrante terá uma apresentação e, ao final de todas as apresentações, eu serei a responsável por conduzir um debate nos minutos finais, lendo as perguntas recebidas via chat e direcionando aos palestrantes. Daremos, então, início agora ao quarto painel de apresentações de soluções para a construção sustentável. Convido para a apresentação o senhor Felipe Basso, gerente de novos negócios e novos segmentos da Tec Verde, para falar um pouco sobre a construção modular pré-fabricada. Bom dia, Felipe, tudo bom? Oi, Felipe, tudo bom? Bom dia. Seu microfone está desligado. Peço que aguardem só uns minutinhos, que eu acho que o Felipe travou. Felipe? Oi, Felipe, você me escuta? Oi. Tudo Agora bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Desculpe aqui, parece que travou uns 30 segundos aqui na minha tela. Vamos lá. Então, pessoal, hoje para tentar mudar o setor da construção civil brasileira. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou estar fazendo uma apresentação aqui bem sucinta. A gente tem pouco tempo, então vou até colocar um cronômetro aqui para eu respeitar os 10 minutos aqui de cada painelista. Então vamos começar aqui. Bom, construções sustentáveis em light wood frame, né? Vou fazer um resumo, passando pelos principais aspectos técnicos da construção, alguns indicadores, né, do sistema construtivo, alguns indicadores sustentáveis acerca das nossas entregas hoje em dia
e aí passar por algumas aplicações técnicas, alguns cases bacanas para que vocês tenham um pouco de contorno do que essa tecnologia e de como a gente tem utilizado ela dentro da construção civil brasileira. Então, basicamente, a Tec Verde Engenharia ela é uma fábrica de construções, né? Ela é uma fábrica de obras, fica na região sul aqui, próximo a Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, e a gente constrói casas, prédios, hospitais, escolas e outras unidades construtivas dentro de um ambiente fabril, onde a gente produz essas paredes com uma linha industrializada, né, uma linha automatizada de origem alemã, e a gente produz essas paredes no ambiente fabril desde sua estrutura básica até os revestimentos internos e externos, incluindo esquadrias e 70% das instalações elétricas e hidráulicas. Então, essa basicamente é uma foto da linha de produção. Aqui na frente já estão saindo algumas paredes que dessa forma são montadas nas nossas obras, elas são enviadas por carretas, são montadas e permitem a construção das edificações. A Tec Verde ela nasceu com o objetivo de transformar, de mudar o setor da construção civil através da industrialização do canteiro de obras e da sustentabilidade. Então, a matéria-prima básica do sistema construtivo, né, do wood frame, ele é um painel composto por um sanduíche de materiais, onde o quadro estrutural básico é feito de madeira serrada plantada, então são florestas da região sul, principalmente. A gente utiliza uma pequena fração de florestas plantadas, uma fração mínima, inclusive, que hoje é predominantemente destinada à indústria de papel e celulose. A gente utiliza dessa floresta plantada, são madeiras serradas de pinos, tratado contra agentes xilófagos e insetos. Então, essa madeira é a base do nosso sistema estrutural. E aí, depois vem outros painéis que eu vou mostrar um pouco mais adiante, para que vocês tenham um pouco de ideia de como funciona o sistema construtivo. E além disso, além dessa questão da matéria-prima ser renovável, o outro viés que a gente utiliza para alcançar a nossa missão de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável é a utilização de gestão enxuta, de tecnologias de construção e gestão de canteiro para que a gente consiga construir de maneira muito mais rápida. Então, só para dar um pouco de cor aqui para o que eu estou falando, a gente produz todas as nossas paredes no ambiente fabril, elas saem como naquela primeira foto eu mostrei para vocês, e a gente monta essas estruturas com o apoio do uso de guindastes. A gente modulariza também na fábrica o banheiro em 3 dimensões das nossas obras. Algumas outras estruturas de apoio a gente também modulariza em 3 dimensões, então a gente consegue fazer todos os acabamentos, inclusive revestimentos cerâmicos, pinturas, iluminação, todos dentro da fábrica. Isso vai numa carreta de maneira volumetrizada, chega o ambiente inteiro na obra. A gente também produz os nossos telhados no canteiro de obra de maneira modular, em paralelo à construção do prédio. Isso permite que a gente construa o nosso prédio, um prédio padrão de 16 apartamentos, em 6 dias. Isso é o tempo que diz respeito à montagem da estrutura e principais revestimentos de ambiente interno e externo. Depois disso entram as atividades de acabamento e pintura. Fazendo um rápido resumo aqui do sistema construtivo, qual que é a composição técnica dele. Então, a gente tem um quadro estrutural em madeira serrada tratada, vindo de florestas plantadas. Esses quadros estruturais são contraplacados por chapas de OSB, que também é uma chapa
feita à base de madeira plantada, né, de lascas prensadas de madeira plantada. E aí a gente reveste esses painéis interna e externamente com revestimentos utilizados em construção a seco. Então, por dentro é a chapa de drywall, né, que é a chapa de gesso acartonado, standard ou resistente à umidade, dependendo do ambiente em que são submetidos os painéis. E na parte externa, a gente faz um revestimento com uma membrana hidrófuga, que permite que a edificação respire, mas seja impermeável à água. E depois disso, uma placa autoclavada cimentícia. E aí, depois disso, sistemas de revestimentos convencionais. Pode ser aplicado revestimentos cerâmicos, pinturas, texturas, o que ficar definido em projeto arquitetônico. Só para a gente ter uma ideia, né, do volume de aplicação dessa tecnologia hoje, a nossa empresa ela surgiu há 12 anos, a gente tem aproximadamente 7.000 casas entregues, dessas 7.000, 6.000 são financiadas pela Caixa Econômica Federal, uma vez que a Tec Verde hoje é a única construtora homologada para construir casas e prédios com tecnologia industrializada a seco. Outras empresas também o fazem, mas não em volume ou não para casas e prédios de maneira financiável. Então, são empresas que ou não têm uma diretriz expedida pelo Ministério das Cidades ou tem alguma tecnologia que também não é normatizada. Já temos mais de 350.000 metros quadrados construídos e estamos em 12 estados. Aqui alguns índices de sustentabilidade da Tec Verde. Nossa tecnologia, esses são os 3 indicadores mais impactantes do uso da nossa tecnologia hoje. A gente reduz 90% a utilização de água no canteiro de obra para qualquer edificação, seja uma casa, um prédio, uma escola, um hospital, uma loja, porque a gente utiliza praticamente todos os materiais a seco. A única utilização de água que a gente tem no canteiro de obras é para consumo humano e para execução de revestimentos cerâmicos. O restante é tudo utilizado de materiais a seco. A gente tem 85% menos geração de resíduos, porque esses materiais são previamente cortados e preparados numa fábrica. A gente tem também 80% menos emissão de gases poluentes em relação a construções convencionais, uma vez que a gente utiliza, o principal fator que a gente utiliza a madeira plantada como base da nossa estrutura, e as florestas elas sequestram carbono enquanto elas crescem. Então, ao invés de a gente gerar gás carbônico na produção da nossa matéria-prima básica, a gente sequestra o gás carbônico. Então, esse é o principal efeito da redução dos gases poluentes na utilização do nosso sistema. Seguindo aqui um pouquinho, só para tentar dar um pouquinho mais de cor sobre quais são os pilares, né, os fundamentos que a gente utiliza para atingir a sustentabilidade do nosso produto final. Então, basicamente, está dividido nesses 5 pilares. Então, a gente trabalha com plataformas de produto. Então, como a nossa fábrica ela tem um volume de produção significativamente grande, a gente produz 8 casas ou apartamentos de 50 metros quadrados por dia. Então, a gente utiliza desse pilar de plataforma de produto. A gente desenvolve primeiro um produto como uma fábrica automotiva, por exemplo. Você não traz um projeto qualquer e aí a fábrica de carros vai lá e desdobra um carro para você. Ela primeiro desenvolve os produtos para atendimento geral da população dentro dos parâmetros de pesquisa, das melhores aplicabilidades da tecnologia própria, e oferta esse produto ao mercado, né? A gente tem também uma gestão enxuta em canteiro, onde a gente executa as obras em menos tempo, com menos uso de mão de obra. A gente faz kits pré-fabricados, além dos painéis e dos módulos e dos telhados, para todos os outros subsistemas. Então, escadas, shafts, kits elétricos, kits hidráulicos, chicotes,
de comunicação, tudo isso a gente faz também na fábrica, e a utilização dos painéis 2D e 3D. Vou dar uma dinâmicazinha aqui, porque a gente já consumiu os nossos primeiros 10 minutos. Vou passar aqui somente pelas fotos dos empreendimentos realizados, para que fique um pouco mais claro a consolidação de toda essa explanação técnica. Então, basicamente, alguns empreendimentos, existem muito mais deles, né? São empreendimentos em escala, sempre com 100, 200, 300 unidades no modelo casa. Tem alguns empreendimentos aqui de hospitais. Esses empreendimentos de hospitais, tem mais alguns aqui que não aparecem no slide, que são mais recentes, principalmente todos eles executados dentro do período de pandemia. E esses prazos aqui embaixo que a gente vê nas fotos são prazos totais desde o momento da assinatura do contrato até o comissionamento final do hospital e início de atendimento à população. Então, esses prazos aqui não é somente o período de obra, mas o período desde a assinatura do contrato, desenvolvimento dos projetos executivos, produção das unidades e instalação em canteiro e comissionamento já com mobília, com os leitos, com sinalização, funcionando para atender a população. A gente fez uma diferença bem bacana nesse processo e é um dos motivos de maior orgulho dentro da corporação hoje, essa execução dos hospitais para atendimento aos acometidos pelo Covid. Alguns exemplos aqui só de aplicação da tecnologia: sobrados, casas, sobrados a parte interna, para mostrar um pouco que tem um aspecto de uma construção convencional, não é uma construção que parece ser feita em madeira ou parece ser feita em alguma construção inovadora, que tem juntas, que tem cantos, que tem algo assim que denuncia um pouco o uso de uma tecnologia diferenciada. Os prédios, e aí a gente finaliza aqui esse primeiro momento. Desculpem pela extensão, só vou passar um videozinho de 1 minuto e meio bem curtinho para exemplificar um pouquinho melhor e aí a gente finaliza. Então aqui é só um resumo visual agora para a gente conseguir enxergar um pouco da aplicação prática da tecnologia. Então os painéis em 2 dimensões chegando da fábrica, né? Tanto painéis de parede quanto painéis de laje. Os painéis todos com revestimento interno e externo previamente aplicado, com as janelas, né, as esquadrias de alumínio já instaladas em fábrica, todos os conduítes e cabeamento já passados dentro das paredes e das lajes, telhado sendo içado, né, telhado que é montado no chão em paralelo à estrutura. Aqui o sistema elétrico está sendo puxado dentro das paredes para finalização. Todos os revestimentos a seco. Aqui o contrapiso em concreto, que é um contrapiso convencional. E o aspecto final aí da construção. E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpem, estendi um pouquinho o tempo. Que isso. Vamos lá. Tá tudo certo. Felipe, muito obrigada pela apresentação. Eu queria parabenizar também a Tec Verde aí pela iniciativa. O Brasil realmente precisa de iniciativas nessa área, em especial de sistemas construtivos a seco, e que se preocupam com a temática da sustentabilidade. Eu gostaria de convidar, então, agora a Alessandra Brito, arquiteta e construtora da Solum Construtora e Incorporadora Limitada, para a sua apresentação. Bom dia, Alessandra, tudo bom? Bom dia. Bom, me chamo Alessandra Brito e eu vou compartilhar com vocês a experiência da quantificação das emissões de gases de efeito estufa, energia incorporada e Agenda 2030, o caso da Solum.
Bom, como introdução, né, sabemos que as ações do homem, né, as ações antropogênicas, né, do desenvolvimento das suas atividades diárias ou de trabalho, geram emissões de gases de efeito estufa, o aquecimento global e a crise climática que a gente passa hoje. Mas também a gente tem visto nas últimas décadas esforços em diversas escalas, né? Os acordos internacionais, como o Acordo de Paris, a Agenda 2030, leis, pesquisas e relatórios do IPCC. Todos eles nos apontam para um pensamento global e uma ação em escala local. E convencionou-se chamar esse termo de glocal. Então, limitar o aquecimento global a 1,5 graus até o final do século ainda está ao nosso alcance, segundo o IPCC, só que a gente precisa, né, de mudanças rápidas e transformadoras. E no intuito de mostrar uma experiência, então, com essa visão do glocal, né, eu vou apresentar, então, o case da Solon, né? A Solon é uma empresa pelotense, né, do Rio Grande do Sul, relativamente jovem, fundada em 2009, já entregou 10 empreendimentos e construiu em torno de 890 unidades habitacionais. O sistema construtivo é parede de concreto moldada em loco e a tipologia construtiva dos últimos anos são apartamentos de 5 pavimentos. Desde o início do ano, a gente está desenvolvendo, né, a política da sustentabilidade, né, levando em consideração essa crise climática, os acordos internacionais e o próprio setor da construção civil, que tem características peculiares, né? E dentro dessa política da sustentabilidade, a gente está focando em 2 aspectos, né? No cálculo dos gases de efeito estufa e da energia incorporada e a Agenda 2030. Esses 2 pilares, então, eles vão nos gerar indicadores, e esses indicadores vão servir, então, para o monitoramento, para a melhoria dos processos, né, para benchmarking, a gente gerar dados, né, brasileiros, e a gente poder se comparar com as nossas obras mesmo e com outras semelhantes, e também a divulgação para que outras empresas também entrem, né, nesse processo, né, de medir os seus impactos, né, em tempos de mudança climática. Para o cálculo dos gases de efeito estufa e da energia incorporada, a gente está usando a calculadora C-Carbon, que foi lançada em dezembro de 2020, pode ser acessada nesse link que está aí disponível. É um esforço coletivo também do governo federal, da GIS, do Sinduscom São Paulo e mais 10 empresas, né, que coletivamente desenvolveram essa calculadora. Qualquer pessoa pode acessar e, digamos, registrar os dados da obra na calculadora, não existe valor, né? É uma ferramenta que está disponível online e gratuita. Essa calculadora, ela mede 2 parâmetros, as emissões de gases de efeito estufa e o consumo energético ou a energia embutida, isto é, a energia não só da conta de luz da obra, mas aquela que está embutida em cada um dos materiais que são comprados para a construção dos empreendimentos. É importante dizer que o ciclo de vida que a C-Carbon abrange é do berço até a entrega da obra, isto é, ela não considera as emissões nem o consumo energético quando o cliente, né, está usando o apartamento. Então, é uma etapa em que a empresa ela tem total domínio, né, das, digamos assim, das ações e das, digamos assim, atividades que ela está desenvolvendo dentro do canteiro. As etapas construtivas, então, que a C-Carbon utiliza são essas que estão listadas, e ao final o resultado sai ou por etapa de obra, ou por escopo 1, 2 e 3, ou por fonte individual. A gente pode olhar os 3 relatórios e comparar, e esse por fonte individual é qual material, né, que está consumindo mais, aço, cimento, né, então a gente pode comparar cada um deles também. Aqui a gente vai apresentar, então, as estimativas do Solar Pinheiros 1, né? São estimativas por quê? Porque a própria metodologia da C-Carbon diz que é muito difícil a gente medir com exatidão, né, tudo que a gente emite ou de toda a energia que a gente usa, né? Então, são dados que são muito aproximados, o setor da construção civil precisa gerar mais dados para que a gente possa, digamos assim, usá-los, né, e tornar digamos, um cálculo de emissões mais, digamos, não aproximado como a gente está fazendo, mas mais perto da realidade.
Mas já é um grande ganho termos a calculadora, porque antes não tínhamos parâmetros, né? Então, as emissões totais para esse empreendimento solar Pinheiros 1, que tem 100 unidades, foi de 1.204 toneladas de CO2 equivalente. E por metro quadrado dessas emissões, deu aproximadamente 0,24 toneladas de CO2 por metro quadrado. Em relação à energia incorporada, o total foi de 18.235 gigajoule e por metro quadrado, aproximadamente 3,66 gigajoule por metro quadrado. Aí vocês vão me perguntar, isso é muito, isso é pouco? Bom, ainda é cedo para dizer se é muito, se é pouco. Apenas 6 obras, né, estavam cadastradas pela calculadora até o final da semana passada, né? Nós não sabemos se essas obras elas são do mesmo sistema construtivo, se são habitação social. Então, a gente precisa que mais empresas, né, utilizem para a gente começar a gerar dados e a gente comparar segmentos semelhantes. Por enquanto, esse é um dado que vai servir de base para comparação para obras futuras da Solar. Ainda sobre as estimativas, é interessante dizer que a calculadora, ela te dá uma estimativa do número de árvores típicas da Mata Atlântica, que seriam, entre aspas, conservadas, né, ou, digamos, mantidas, caso a gente tivesse não construído o empreendimento. Isto é, todo o carbono que foi usado para construir o Solar Pinheiros 1 equivale a 172 árvores típicas da Mata Atlântica. Isto é, torna essa tonelada de carbono equivalente um valor mais palpável para a gente, não é uma unidade que a gente entende bem ainda, né? Em relação às fontes individuais, as 3 maiores emissores foram de CO2 equivalente foram fiação, concreto e aço, e os 3 maiores de energia incorporada em gigajoule foram fiação, aço e concreto. Houve uma inversão aí do segundo e terceiro colocados, né, no caso da energia incorporada. Por que fiação está em vermelho? Porque nos surpreendeu ela ser um elemento que pesou tanto, né, nessa contabilização. Em especial em relação à energia incorporada, fiação foi um valor aproximadamente 5 vezes mais alto que aço concreto, né? E eu falei para vocês que o sistema construtivo é paredes de concreto moldado em loco. Então, a gente está conversando com os desenvolvedores da ferramenta, porque a gente acha que talvez possa haver alguma questão relacionada à unidade, né? A fiação está sendo medida em metros, né, independente da bitola, né, enquanto que os outros elementos estão sendo avaliados em tonelada. A maioria dos elementos são avaliados em tonelada. Então, a gente está, digamos, em discussões ainda, e assim que a gente afinar esse dado, os resultados vão para o site, né, que é a maneira que a gente tem, então, de deixar transparente esse compromisso com a sustentabilidade. Sobre a ferramenta, né, então, para o preenchimento da calculadora, precisa um bom registro de dados de compras de fornecedores, número de entregas, o peso dos materiais e algumas conversões de unidades também. O feedback é uma ferramenta bastante amigável, ela está sendo desenvolvida a 2ª versão com algumas melhorias, né? E um bom retorno dos desenvolvedores, né? A gente consegue um feedback, conversar, então é bem interessante. Em relação à Agenda 2030, os ODS, né, como são conhecidos, foi também um esforço coletivo internacional dos 193 Estados-membros da ONU, né, que adotaram e discutiram, né, durante vários anos a Agenda 2030 nesse período temporal de 2015 a 2030. Então, para esse período, foram elencados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Então, os ODS têm essa visão de novo do local, né? Um pensamento mundial com uma aplicação local. Em 2015, quando eles foram lançados, se perguntou, fez uma pesquisa, né? E se perguntou para as empresas se elas teriam interesse em medir os seus impactos, né? Através dos ODS. Menos de 10% disse que não teria intenção de avaliar. Em torno de 30% pretendem avaliar, mas não sabem como.
e um pouquinho mais de 30% pretendem avaliar o impacto em alguns ODS e indicadores relevantes para o negócio. E foi essa a estratégia que a gente adotou na Solon, né? Ainda em relação a essa pesquisa, foi perguntado então para os cidadãos, né, não para as empresas, se os cidadãos acham que é importante, né, que as empresas avaliem o impacto através desses acordos internacionais, e 60% dos cidadãos brasileiros disseram que sim. Isso em 2015, e hoje a gente tem uma consciência muito maior em relação a essas questões socioambientais. Então, essa consultoria na Solon, né, através de um diagnóstico das ações que a Solon já faz, né, sem o pensamento da Agenda 2030, né, coisas que são vocacionais, que ela já tem feito há algum tempo, eu consegui identificar que ela já atinge 10 dos 17 objetivos. E quando eu falo já atinge, não são ações, por exemplo, relacionadas a cumprimento de legislação. A legislação ela está lá para ser cumprida, quando a gente está olhando aquilo que vai além da legislação. Então, esses que estão com o tracinho são aqueles que a Solon não tem ações, né, que pode vir a ter ou não, mas a gente está focando num primeiro momento desse trabalho naquelas ações, então, que a Solon já desenvolve. Então, o diagnóstico identificou 10 ODS atendidos, 14 ações já realizadas, em especial nos ODS 2 e 3, em que se identificou 4 ações em cada um deles. A consultoria também sugeriu ações complementares, indicadores, metas e a periodicidade para a coleta de dados. Para ter um exemplo, que a gente não tem tempo para falar de todos, então eu selecionei o ODS 7, que é energia acessível e limpa. Dentro do ODS 7 existem 5 metas, e aí eu selecionei uma que tem a ver com o mercado da construção civil e a Solon, né? Então, foi selecionada essa meta: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível a serviços de energia para todos. Para isso, então, a gente escolheu, né, indicadores. Indicadores foram até mais para energia, mas eu selecionei 2 aqui. O primeiro é quilowatt-hora por metro quadrado de construção, porque a gente pode ver em quilowatt-hora se essa obra está sendo sustentável ou não. E o segundo indicador em gasto em energia por metro quadrado de construção, que eu também vou ver esse preço acessível. E se foi acessível ou não, né? Importante dizer que, enquanto a calculadora C-Carbon ela vai olhar só para a questão do berço, a entrega da obra, quando a gente vai pensar na Agenda 2030, a gente pode estender isso até a etapa de uso do imóvel pelo cliente, né? Se a gente faz uma obra que consumiu menos energia, que tem dispositivos que consomem menos energia ao longo do tempo, a gente também está entregando um serviço de energia a preço acessível e sustentável para o cliente. A periodicidade, então, de coleta desses indicadores é mensal, anual e por empreendimento é a sugestão. Esse trabalho está em andamento ainda, ele não está concluído, né? E a gente está agora analisando quais os indicadores prioritários. Para terminar, então, eu gosto de mostrar essa analogia do Leblanc, né? O Leblanc é um autor que estuda bastante a questão dos ODS. Ele diz que a gente não pode olhar os ODS de maneira isolada, né? Cada bolinha grande dessa é um ODS e as bolinhas pequenininhas, né, são as 169 metas que foram elencadas para os 17 ODS. Então, é importante que a gente entenda isso como uma rede, né, numa visão sistêmica e complexa como é a vida, né? Então, não posso dizer que eu vou fazer esses indicadores e dizer que eu estou alinhado à Agenda 2030. A gente tem que ir além, né? Aquela pressa que eu comentava no início. Então, se a gente focar em indicadores, em metas que atendem mais de um ODS, a gente vai estar aumentando, então, a chance de cumprir de maneira mais sistêmica e complexa, né, a questão de todos os ODS ou aqueles prioritários para o negócio. Bom, para finalizar, eu deixo uma reflexão final, né, que temos muitos desafios pela frente, né, e mudanças de pequena escala não serão suficientes, né, a gente vai precisar de ações rápidas e de grandes transformações. Eu agradeço pela atenção e deixo o aviso também que eu vou estar na rodada de negociação hoje, né, às 13h30 e às 16h30, e ficam aqui também meus contatos, né, se vocês quiserem conversar após a feira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Alessandra, pela apresentação. Também gostaria de parabenizar a Solon pela iniciativa. É muito importante, né, a gente verificar a preocupação das empresas do setor da construção civil com o cálculo de emissão de efeito estufa, a questão da energia, e já vê a utilização da calculadora de carbono, que é uma iniciativa aqui que foi muito incentivada por parte da Secretaria Nacional de Habitação. Então, gostaria de deixar aqui meus parabéns. Gostaria de convidar, então, a Fernanda Belisário Silva, pesquisadora do IPT, para a sua apresentação. Bom dia, Fernanda, tudo bom? Bom dia, Rayana. Obrigada pela oportunidade de apresentar. Vamos lá. Bom, como a Rayana me apresentou, meu nome é Fernanda, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, né? O IPT é um instituto de pesquisa que tem 122 anos aí de existência, e a gente atua tanto como instituição técnica avaliadora do SINAT, quanto no apoio, né? Como instituição técnica avaliadora, a gente realiza a avaliação de desempenho de sistemas construtivos e de componentes também, mas a gente também atua apoiando as empresas no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, o IPT, propriamente dito, não tem uma solução sustentável para apresentar, mas a gente realiza diversos trabalhos que têm a sustentabilidade como motivação. Então, por isso, eu decidi trazer nessa palestra o porquê que é importante a gente avaliar não apenas o desempenho técnico das construções, mas também o desempenho ambiental. Acho que ao longo do último ano a gente teve uma amostra do que são as mudanças climáticas, né, aqui no Brasil. Então, incêndios florestais em lugares que não costumavam ter, por exemplo, o Pantanal, cada vez mais intensos, né? A gente está enfrentando uma crise hídrica que vai desembocar numa crise energética, né, em função de secas bastante exacerbadas. Recentemente, a gente tem tempestades de poeira aqui em São Paulo, no interior, e quando chove, as chuvas são cada vez mais intensas e causam, né, muitos transtornos e, às vezes, até perda de vidas. E esses eventos climáticos extremos, eles tendem a ficar cada vez mais frequentes, mais intensos, e isso já está comprovado que tem a ver com o aumento da temperatura média do planeta, que é o chamado aquecimento global, né? Em função das atividades humanas, a gente já aumentou 1,1 grau Celsius, se a gente compara com os níveis pré-industriais, e isso só tende a crescer se a gente não tomar alguma ação. Então, como a Adriana já colocou na apresentação dela, para a gente conseguir limitar esse aquecimento global e combater as mudanças climáticas, a gente precisa de uma ação bastante drástica e urgente, né? Essas são as curvas que apareceram no último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e se a gente quiser manter dentro de 2 graus Celsius o aumento da temperatura, que é para ficar dentro do nível do previsível, não é nem mais do confortável, a gente precisa começar a reduzir a emissão de CO2 a partir de agora, que são essas duas curvas em azul, né? Isso é o que a ciência está nos mostrando. E o que a construção civil tem a ver com isso, né? Globalmente, a gente representa 38% das emissões de CO2. Se a gente contar o uso dos edifícios, né? Energia que é gasta para aquecimento do ambiente, aquecimento de água, iluminação, e que às vezes é gerada por combustíveis fósseis, e também a contribuição da indústria da construção, a produção dos materiais de construção, principalmente aí cimento e aço, né? Então, são materiais que são bastante intensivos no uso de energia fóssil, e tem uma contribuição relevante para as emissões de CO2. Ou seja, se a construção civil não estiver envolvida, a gente não vai conseguir atingir essas metas de desenvolvimento sustentável que a gente precisa atingir. E não é só mudanças climáticas, né? Acho que a questão mais urgente é o aquecimento global, mas também existem outras questões, né? A construção representa 50% do consumo de materiais no mundo, né? E também 50% dos resíduos. Globalmente, a gente é 19% do consumo de água, porque boa parte vai para a agricultura, mas quando a gente olha para as bacias hidrográficas perto de grandes centros urbanos, esse número também pode chegar à metade da água que é retirada da bacia hidrográfica. E a gente está num cenário em que a escassez hídrica vai se tornar cada vez mais severa. Então, a gente precisa melhorar em diversas frentes, na verdade, né? E para a gente atingir essas metas de redução de impactos que são tão expressivas, a gente precisa que todo o setor da construção se envolva, né? Só alguns edifícios com certificação de sustentabilidade não vão ser suficientes.
Obviamente, esses edifícios certificados, eles têm um papel importante de servir como inspiração e como modelo para soluções de larga escala. Mas se a gente quiser ter um desenvolvimento efetivamente sustentável, isso precisa chegar na larga escala. Obras de habitação e interesse social, obras de infraestrutura, enfim, tudo que a gente faz. E a gente precisa avaliar o desempenho ambiental em todas as decisões que a gente toma, né? Da mesma forma como hoje a gente não toma uma decisão sem avaliar custo, prazo, qualidade, desempenho técnico, a variável ambiental precisa entrar no nosso dia a dia. Então, só para dar alguns exemplos de decisões que a gente poderia tomar no dia a dia e que contribuem para a redução do impacto ambiental das construções, a seleção de um fornecedor de concreto, por exemplo, tem um aspecto muito importante. Esses são dados que o IPT levantou junto às centrais de concreto brasileiras. Então, aqui são o potencial de aquecimento global do concreto por metro cúbico, né? Considerando desde a fabricação dos materiais que vão no concreto, né? Cimento, areia, brita, até a produção do concreto na central. Então, um concreto de 30 megapascal, por exemplo, você tem uma variação que vai de 180 quilos de CO2 equivalente por metro cúbico até mais de 300. Né? Então, essa variação passa de 100 quilos de CO2 por metro cúbico. Então, uma betoneira que você compra com 8 metros cúbicos de concreto, essa diferença pode chegar a 1 tonelada de CO2 por caminhão betoneira. Né? E isso mostra a importância da gente considerar indicadores de desempenho ambiental na seleção de fornecedores, por exemplo. Outro exemplo é o desenvolvimento do projeto e o projeto estrutural, né? Como cimento e aço são dois materiais que têm um impacto ambiental muito grande, esse foi um outro estudo que a gente fez, que a gente publicou um artigo nesse ano, em que a gente simulou 3 tipos de laje, né? Uma laje pi, uma laje alveolar sem vigas e uma laje alveolar mais fina com vigas intermediárias. E o que isso significa para o potencial de aquecimento global de uma estrutura. Então, você tem aqui a laje pi com o menor potencial de aquecimento global. Existe uma incerteza, porque existe variação na pegada de carbono dos materiais, das distâncias de transporte, a gente incorporou isso no estudo, mas essa laje tende a ter um impacto ambiental menor do que essas outras duas, né? Então, isso mostra também a importância do projetista estrutural como um profissional que vai atuar também com esse viés de sustentabilidade. Muitas vezes ele não se enxerga nesse contexto. Então, todas as decisões que a gente toma na construção civil têm o potencial de melhorar ou piorar o desempenho ambiental e a gente precisa começar a considerar isso. O que a gente precisa para que a gente avalie o desempenho ambiental da construção civil? A gente precisa de um método que consiga apoiar essas decisões do dia a dia. E para isso ele precisa ser objetivo, ele precisa ser confiável, precisa ser mensurável, né? Eu preciso trabalhar com indicadores que eu consiga medir, precisa permitir essas comparações, porque normalmente a decisão envolve comparar fornecedores ou tecnologias diferentes para cumprir uma mesma função. Precisa ser compreensível, né? Quem está tomando a decisão na linha de frente precisa entender o que está fazendo e precisa ser acessível para que pequenas e médias empresas que fazem parte do setor da construção também consigam executar esse tipo de análise. Hoje, internacionalmente, o método que é mais indicado para se fazer esse tipo de avaliação é a avaliação de ciclo de vida, a ACV, que basicamente consiste em considerar todo o ciclo de vida de um produto. Então, no caso de um edifício, vai desde a extração dos primeiros recursos naturais, do calcário para fazer o cimento, por exemplo, passando pelas etapas de transporte, beneficiamento, a construção da obra propriamente dita, o uso do edifício ao longo da sua vida útil e a sua demolição, né? Então, para cada um desses processos, ao longo do ciclo de vida, se contabiliza tudo que se consome de material, combustível, eletricidade, água, e tudo que sai de poluentes, seja para o ar, para a água ou resíduos sólidos. E com base nessa grande contabilidade, que a gente chama de inventário do ciclo de vida do produto, porque realmente tem essa função contábil, né, do inventário, a gente consegue calcular alguns indicadores. Por exemplo, o potencial de aquecimento global, que é medido em quilograma de CO2 equivalente, por exemplo, por metro quadrado de área útil, se a gente estiver falando de um edifício, né? Só que qual que é o problema da avaliação do ciclo de vida? Se a gente for fazer uma ACV conforme as normas internacionais, a gente precisa calcular um monte de indicadores, né? Hoje as normas estão pedindo 16 indicadores, que vão desde o aquecimento global, que é mais conhecido nosso, né? Até alguns indicadores que já são um pouco mais distantes, por exemplo, eutrofização de água marinha, né? A gente precisa calcular esses 16.
E isso faz com que a coleta de dados se torne muito mais complexa, né? Então, acaba que a ACV não consegue contemplar aqueles requisitos que a gente precisaria para um método para ser utilizado no dia a dia, porque ela não é objetiva, você acaba precisando ter um consultor para fazer isso. Ela acaba não sendo confiável também, porque invariavelmente a gente precisa usar bases de dados que são dados estrangeiros, não representam a nossa realidade brasileira. Algumas das emissões que a gente precisa para calcular esses indicadores são extremamente difíceis de se medir. Ela não é comparável, porque é muito difícil você conseguir ter o coleta de dados para um produto, imagina para os 2 que você quer comparar ou mais, né? Esses impactos não são compreensíveis, não fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia e é um custo muito alto para a gente conseguir ter acesso a esses softwares, essas bases de dados, remunerar o consultor e tudo mais. Então, o resultado é que só algumas empresas conseguem fazer uma avaliação do ciclo de vida conforme essas normas. E aí, o que a gente está propondo é fazer uma avaliação baseada em ciclo de vida mais simples, focando nos aspectos que são mais importantes para a construção, que são esses 6, né? O consumo de energia, consumo de materiais, consumo de água, emissão de CO2, geração de resíduos sólidos e ocupação do solo. São indicadores que a gente consegue entender mesmo não sendo especialista e que a gente consegue contabilizar com dados que a gente normalmente já mede de alguma forma. Então, consumo de energia, a gente tem as contas de energia elétrica, a gente tem as notas fiscais de combustível, a mesma coisa o consumo de água. Então, são dados que estão mais na nossa mão. A gente não precisa ir para aquela lista extensa de poluentes que a gente precisaria de um monitoramento adicional. Esse é um método que está sendo proposto pelo IPT em parceria com a Escola Politécnica da USP e com a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que tem o curso de Gestão Ambiental e tem um professor que tem se dedicado a esse assunto. E a gente entende que esse método preserva a perspectiva do ciclo de vida e preserva um atributo bastante interessante da ACV, que é comparar soluções diferentes para a mesma unidade funcional, então para a mesma função, né? Eu posso ter uma laje de madeira ou de concreto vencendo o mesmo vão. Elas podem ser comparadas se a gente considerar a função delas nessa contabilização, né? Simplifica a coleta de dados, eu não dependo de bases de dados estrangeiras e comunica indicadores que são de fácil entendimento para a alta gestão, para quem efetivamente vai tomar a decisão no dia a dia. E aí tem uma novidade bastante interessante que eu acho legal de mencionar. A gente está desenvolvendo uma base de dados brasileira com base nesse método, né, que é o SIDAC, Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. Ele vai disponibilizar indicadores de produtos de construção com base em dados primários brasileiros, né? A primeira versão está prevista para o primeiro trimestre de 2022. Ela vai cobrir 30 tipos de material de construção que cobrem os principais que a gente usa aqui no país, que são agregados, cimento, cal, bloco cerâmico, bloco de concreto, argamassas, vergalhão de aço, madeira serrada e o último eu não me lembro, mas todos eles perfazem 90% da massa dos edifícios. Então, a gente vai conseguir ter uma assertividade maior dessas análises com base em dados que são nacionais, né? Se a gente for para os produtos específicos, né? Então, cimento vai ter todos os tipos de cimento. Então, isso se desdobram em 80 produtos, né? E 2 indicadores. Nesse primeiro momento, a gente está focando no consumo de energia e emissão de CO2, porque esse desenvolvimento está sendo financiado pela GIZ e pelo Ministério de Minas e Energia no âmbito de um projeto para atingimento das metas do Acordo de Paris, e esses 2 indicadores são os principais nessa vertente, né? No futuro, o sistema vai poder ser expandido para contemplar tanto outros indicadores quanto também dados específicos de fabricantes, porque nesse momento a gente vai colocar um dado genérico, o cimento produzido no Brasil, considerando a variação entre fabricantes. Depois, o fabricante X vai poder colocar o dado dele também, vai passar por uma verificação até ser publicado. Eu estou deixando o link do site do SIDAC, em que a gente está colocando as novidades do desenvolvimento do projeto, e aí no início do ano que vem a gente deve lançar essa ferramenta que vai compor com outras ferramentas que já existem, como a C-Carbon, que já foi mencionada, e outras. Acho que o que eu tinha para passar hoje é isso. Ficam os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, e eu agradeço a oportunidade de estar nesse painel. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela apresentação. Também gostaria de parabenizar o IPT. O IPT é um importante parceiro aqui da Secretaria Nacional de Habitação, em especial do PBQPH.
é uma das principais instituições que participam no âmbito do SINAT, então é um importante parceiro nosso. Eu gostaria de convidar, então, para retornar o Felipe e a Alessandra, para a gente poder iniciar o debate. Para quem está acompanhando a transmissão, eu peço que envie as dúvidas pelo chat, que eu vou repassar aqui aos palestrantes. Eu vou começar com uma dúvida que veio do chat para o Felipe. É uma dúvida do Antônio Luiz Melo, engenheiro do MDR. Ele te questiona o seguinte: em comparação com a parede de alvenaria, qual o ganho de isolamento térmico e acústico com os painéis pré-fabricados? Legal, Antônio. Bom, essa é uma questão, volta e meia vem para nós, que gera uma dúvida realmente em relação ao uso do sistema. A maioria daqui sabe que no Brasil, sistemas não normatizados, né, sistemas construtivos inovadores, precisam ser submetidos ao SINAT para obtenção do DATEC, que é o documento que nos homologa a construir e acessar todas as linhas de crédito, a construir em escala, a fornecer para diversos players do mercado. E, basicamente, os ensaios técnicos pelos quais o sistema é submetido, ele é baseado na NBR 15575, de 2013, que é a norma de desempenho. Lá estão os parâmetros mínimos de desempenho térmico, acústico, impacto, enfim, incêndio, todos os parâmetros de desempenho que uma construção deve atender no Brasil. E, diferentemente da alvenaria, que já é um sistema normatizado, os sistemas inovadores têm que passar por esse crivo. Então, alguns sistemas de alvenaria têm dificuldade de se adequar à norma de desempenho. Respondendo diretamente à sua pergunta, Antônio, em relação à redução sonora, um dos ensaios feitos, né, tem uma série de ensaios, tem ensaios computacionais, ensaios simplificados, ensaios de medição em loco, né, para todos os parâmetros da norma. No caso do desempenho acústico, é emitido uma fonte sonora de 120 decibéis no ambiente externo a um cômodo, e aí é feita uma medição com uma certa distância, enfim, com alguns parâmetros técnicos, para medir a redução sonora que aquele painel possui. Então, para uma emissão de 120 decibéis, um painel de alvenaria tem uma redução de 40 decibéis, e o painel simples de wood frame, sem isolamento acústico, que é o painel mais básico que a gente utiliza nas habitações sociais hoje do Casa Verde e Amarela, ele reduz 47 decibéis. Então, tem quase 20% a mais, né, de desempenho acústico do que um sistema convencional. E o painel com isolamento acústico é basicamente uma lã mineral que a gente utiliza, ou lã de vidro ou lã de rocha, dentro do painel, dentro do vazio entre as placas, né? Ele tem uma redução sonora de 51 decibéis. Então, tem um desempenho um pouco maior ainda. Já em relação ao desempenho térmico, da mesma forma, o sistema tem que atender os parâmetros mínimos para ser homologado. E os comparativos que a gente tem são de duas edificações expostas a uma temperatura externa de 40 graus. Na construção em wood frame, vou até consultar o número aqui, a gente faz uma medição interna depois do período de exposição definido em uma temperatura interna de 23 graus, já na de alvenaria 27 graus. Então, você tem uma diferença de 4 graus no ambiente interno, que é uma diferença muito considerável, se você for levar em consideração questões de climatização, enfim, de uso e conforto da edificação. Então, para todos os parâmetros da NBR 15575, a gente tem desempenho superior à alvenaria convencional de bloco cerâmico de 9 centímetros, que é, digamos, o feijão com arroz da construção civil brasileira. Então, respondendo aí de maneira técnica, tentando abordar numericamente, seria isso, Antônio. Obrigado aí pela pergunta.
Muito obrigada, Felipe. Agora eu queria perguntar para a Alessandra, na verdade, pedir para ela falar mais um pouco sobre como foi a utilização da metodologia da calculadora C-Carbon. Se você puder falar brevemente um pouquinho para a gente de como foi a experiência, você já abordou na apresentação, né? Mas fica à vontade para falar um pouco mais. Bem, eu acho que é interessante o caráter, né, Oi, Alessandra, você travou para mim, não sei se travou para os demais. da calculadora ser aplicada a... Deu, tá bem, voltou aqui. Eu acho que é importante falar sobre o caráter dela voltado à construção civil, né? Ela foi baseada no GHG Protocol, que é digamos, um cálculo que serve para qualquer setor da economia, né? E o GHG Protocol, o brasileiro, disponibiliza lá planilhas de Excel em que a gente pode colocar os dados, né? Do escopo 1, do escopo 2, do escopo 3, mas é uma planilha bastante dura, assim, de manusear, e a gente não entende muito quando leva isso para a construção civil. Então, o grande mérito, acho que, da calculadora é a gente poder falar a nossa linguagem da construção civil. Então, esses dados que a gente está colocando ali, eles utilizam, digamos, a mesma metodologia do GHG Protocol, só que numa linguagem adequada para a construção civil. Importante dizer também que quem vai manusear essa ferramenta precisa ter um conhecimento básico, não é alguém que pode sair colocando dados ali, né? E a gente precisa de uma grande parte do uso quando a gente vai tratar metros cúbicos por tonelada, ou tinta mesmo. Então, a gente precisa ter uma pessoa minimamente treinada para lidar com a calculadora. Mas, de qualquer maneira, digamos, tem a metodologia, tem o passo a passo. Quem conhece o assunto, como eu, né, consegue, de forma autodidata, avançar no processo. Não, você tocou num ponto muito importante, né? Essa importância da capacitação, a importância da capacitação dos profissionais, até para poder operar a calculadora, que inclusive é simplificada, mas é importante essa capacitação, esse entendimento dos conceitos. Então, agora, Fernanda, como que as empresas podem avaliar o desempenho ambiental dos seus produtos de forma mais prática? Assim, como que você enxerga isso? Para calcular, eu acho que assim, primeiro a gente precisa ter indicadores objetivos, né, quantitativos, porque sempre tem aquela coisa de, meu produto é verde, meu produto usa reciclado, mas às vezes o seu produto usa um material reciclado e com isso compromete a durabilidade. Aí não vale a pena, né? Então a gente precisa começar a criar esses indicadores quantitativos. E essa ferramenta que a gente está propondo como primeiro passo, né, que é essa avaliação do desempenho ambiental, ela depende de itens que as empresas normalmente já medem, né? Então, são as matérias-primas que a empresa consome, que ela controla por uma questão de controle de custos, né? Combustíveis e energia elétrica que a empresa consome, que também é uma questão de controle de custos. Consumo de água e geração de resíduos. Então, as empresas que estão operando dentro da formalidade, né, que destinam seus resíduos corretamente, ela já dispõe das informações que a gente precisa para fazer essa avaliação de desempenho ambiental. Então, num primeiro momento, talvez entrar em contato com uma entidade, enfim, pode ser o IPT ou outra que faz esse tipo de avaliação para ter essa primeira ajuda, né, para contabilizar esses indicadores e montar uma planilha específica para a empresa, mas depois a própria empresa pode atualizar isso, e o interessante é que ela faça isso, porque não basta a gente só ter um número, a gente precisa reduzir os impactos. Então, com base naquela primeira foto que a empresa tem, o que de repente eu posso reduzir e gerar um benefício ambiental, né? E aí ela consegue ponderar isso também com quanto que vai custar cada uma dessas saídas. Mas acho que num primeiro momento seria organizar essas informações e começar a calcular esses indicadores para a gente ter essas informações nacionais, começar a ter sensibilidade para esses números.
Muito obrigada, Fernanda. A importância desse diagnóstico, né? É importante a gente ter um diagnóstico preciso, objetivo, com dados reais, para só depois a gente conseguir avançar, em especial em larga escala, aí, no rumo ao desenvolvimento sustentável. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos, dos palestrantes e também a todos que nos acompanharam a transmissão. Eu também gostaria de convidá-los a visitarem os laudes dos expositores que nos apoiam na realização do evento e que continuem acompanhando a primeira Feira Virtual de Construção Sustentável. O próximo painel vai ser daqui a pouco, logo após o almoço, 13h30, e também trará questões sobre soluções digitais para a construção sustentável. Então, nesse momento eu encerro, então, o 4º painel de apresentações de soluções para a construção sustentável, agradecendo a participação de todos. Muito obrigada.